As paredes do hospital sussurravam histórias que poucos estavam dispostos a ouvir. Um lugar onde o cheiro de desinfetante e a aura de cura se misturavam com a angústia e o desconhecido. Cada corredor tinha sua própria história, e nem todos os capítulos eram tranquilos. Ana, uma enfermeira noturna, sabia disso melhor do que ninguém. Ela havia passado anos percorrendo os corredores em suas rondas noturnas e tinha testemunhado os momentos de dor e alegria que se entrelaçavam no hospital. No entanto, havia uma história que ela não conseguia apagar da memória. Era uma noite de chuva forte e o hospital estava mergulhado em silêncio. Apenas o eco das gotas de chuva contra as janelas criava uma trilha sonora para as histórias quase esquecidas. Ana estava conferindo os registros em seu posto de enfermagem quando ouviu um som vindo do corredor. Ela levantou os olhos, seu coração acelerando. Um homem idoso estava de pé, vestindo um antigo roupão de hospital. Seu olhar estava fixo em Ana, mas algo estava errado. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse vida por trás deles. Ana chamou suavemente, perguntando se ele precisava de ajuda. O homem não respondeu, mas começou a andar lentamente em direção a ela. Cada passo ecoava pelo corredor, aumentando a sensação de que algo estava profundamente errado. Ela se aproximou, mas o homem continuou a se mover, sua expressão vazia permanecendo inalterada. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que não havia reflexo do homem nas janelas do corredor. Era como se ele fosse uma sombra ambulante. Ela chamou por ajuda, mas quando outros membros da equipe chegaram, o homem simplesmente desapareceu. Não havia sinal dele, como se ele nunca estivesse lá. Ana se sentiu confusa e perturbada, questionando sua própria percepção. Ao longo das semanas seguintes, Ana investigou a história do hospital, na esperança de encontrar pistas sobre o homem misterioso. Foi quando ela descobriu uma antiga foto no arquivo do hospital. Um homem, de roupão e expressão vazia, com a mesma descrição do que ela havia visto. A foto era de décadas atrás. O homem tinha sido um paciente do hospital e sua história tinha terminado tragicamente. Ele havia sido internado devido a um quadro de depressão profunda e permaneceu no hospital por quase 60 dias e nunca recebeu uma visita sequer. Morreu sozinho, sem família e amigos para lamentar sua partida. Ana sentiu um aperto no coração, como se a sombra que ela havia visto fosse a manifestação de sua solidão eterna. Nunca mais Ana teve um encontro tão estranho quanto aquele, mas ela carregava consigo a lembrança daquela noite. Às vezes, quando percorria os corredores silenciosos, ela imaginava se as histórias do hospital ficavam presas nas paredes, esperando para serem ouvidas. Há 3 anos, contraí bactérias que desencadearam uma meningite. Resido no sul da Flórida e, naquela época, não havia conhecimento sobre algum surto ocorrendo na região. A origem da infecção era incerta e eu não sabia como ou de quem havia contraído a doença. Os sintomas se manifestaram de maneira avassaladora. Dores de cabeça intensas, confusão, sonolência, náuseas e falta de apetite. No entanto, quando as alucinações começaram, compreendi o quão séria era a minha situação. Enquanto estava de cama, fraca, ouvi a voz de uma criança chamando mamãe vinda do andar de baixo. Porém, não temos filhos. Decidi verificar, mas a dor de cabeça me derrubou novamente. Mais uma vez, ouvi a mesma voz assustadora. Desta vez, respondi com um hesitante "Olá". Meu marido trabalhava no momento. Foi então que liguei para ele em pânico, contando sobre a voz que parecia surgir de dentro de casa, temendo estar alucinando. Seu ouvido captou minha angústia, e ele veio imediatamente para casa, preocupado com meu estado. Enquanto aguardava sua chegada, o desconforto aumentou. Uma urgência me fez correr ao banheiro, onde a angústia se transformou em vômitos. Foi então que ouvi outra voz, mas não conseguia discernir o que dizia. A confusão tomou conta de mim. O diagnóstico só veio quando cheguei ao hospital. A meningite era grave e precisava de tratamento imediato. Os médicos explicaram que as alucinações eram incomuns
mas não impossíveis em casos como o meu. Recebi antibióticos intravenosos e fui informada da importância de ter buscado ajuda médica rapidamente. O antibiótico trouxe alívio, mas minha mente continuava em turbulência. No hospital, tive um sonho vívido com meu ex-marido. No sonho, ele estava ao lado da minha cama, proferindo palavras terríveis sobre meu atual marido. Falava com hostilidade sobre se vingar e até mesmo agredi-lo. Essa figura sinistra falava com uma voz fria, tocando minha testa. Quando acordei, confusa e tonta, a figura havia desaparecido. Era estranho, pois havia uma cadeira próxima à minha cama que não estava lá antes. Na manhã seguinte, compartilhei o sonho com a enfermeira, que relatou algo surpreendente. Ela afirmou que meu primo havia me visitado na noite anterior. Porém, não tenho primos morando no estado. A enfermeira parecia alarmada e revelou que Jean, meu ex-marido, havia alegado ser meu primo. O médico explicou que os antibióticos poderiam ter afetado minha capacidade de distinguir o sono da vigília, contribuindo para as alucinações. Entrei em contato com meu marido, que retornou ao hospital, preocupado. Enquanto isso, Jean confirmou que havia visitado, mas negou as ameaças. No momento da alta, ainda confusa e fraca, questionava a realidade daquela noite. Não contei ao meu marido sobre as ameaças que ouvira, em dúvida se eram fruto das alucinações causadas pelo medicamento. Deixei o hospital, carregando a estranha experiência que ecoava entre a linha tênue entre sonho e realidade. Certa vez, combinei com uma garota chamada Vanessa no Tinder. Desde o início, ela parecia interessante, coberta de tatuagens no braço esquerdo, mechas vermelhas no cabelo e uma paixão por aventuras. Em seu perfil, havia uma foto tirada no telhado de um prédio com uma vista deslumbrante. Curioso, perguntei onde aquilo era, e ela me disse que era um hospital abandonado nos arredores da cidade. Ela sugeriu que fosse um local fascinante para explorar à noite, de fácil acesso. Ela até mencionou que um policial ocasionalmente patrulhava o grande estacionamento para dissuadir invasores, mas que era fácil de enganá-lo. Propôs que nossa primeira saída fosse lá, algo um tanto peculiar, mas que eu concordei prontamente. Ela parecia única, e a ideia de nos conhecermos em um ambiente tão incomum me atraiu. Eu a busquei em sua casa, que ficava a cerca de 10 minutos de distância, e dirigimos por 20 minutos até o hospital. Essa viagem inicial de 20 minutos nos proporcionou um tempo valioso para nos conhecermos um pouco e nos sentir à vontade um com o outro. Compartilhamos um pouco sobre nossas personalidades e nos conectamos. Ao chegar ao hospital, Vanessa sugeriu estacionar numa rua sem saída, oculta por densos arbustos, a 5 minutos de caminhada até a entrada do edifício. Escalamos a pequena barreira que separava o estacionamento do hospital e corremos pelo campo em direção à entrada. Usando nossas lanternas de celular, nos aproximamos de uma janela quebrada que levava ao porão do hospital. A atmosfera era um tanto sombria, mas eu estava disposto a encarar a experiência. Agradeço por ter optado por vestir jeans desgastados como Vanessa havia sugerido, pois sabia que provavelmente rasgariam em algum momento. Seguindo suas orientações, exploramos o interior do edifício com as lanternas dos telefones. Vanessa parecia familiarizada com o hospital e me guiou pelas instalações. Estávamos sozinhos no escuro, apenas um com o outro. No entanto, essa sensação de isolamento seria em breve substituída por algo mais intenso. No primeiro andar, nossa conversa ecoou pelo corredor e subitamente ouvimos um som próximo. Uma porta parecia ter sido aberta ou fechada, e um ruído ressoou pelo corredor em nossa direção. Percebendo o som, nós dois nos calamos. Perguntei a Vanessa se era comum outras pessoas estarem no local, e ela admitiu que ocasionalmente outros exploradores apareciam, mas, naquela noite, nenhum sinal de outras lanternas. Desligamos nossas lanternas e permanecemos em silêncio. Então, um estrondo soou muito próximo. Estremeci na escuridão. Vanessa e eu nos entreolhamos, ambos assustados. Nesse momento, um homem apareceu diante de nós, a poucos metros de distância. Sua figura emergiu na penumbra, com um gorro preto, jaqueta preta e calça preta. Ele exibiu um sorriso assustador e nos convidou a descer com um tom malicioso. Minha pergunta se ele era um policial foi ignorada, como se não tivesse sido ouvida. Sua ordem para descer, com aquele sorriso macabro, permaneceu congelada na atmosfera. Tomados pelo pânico,
Escapamos do andar, subindo as escadas com pressa. Ainda assim, percebemos que ele nos perseguia, pois ouvimos passos atrás de nós. Continuamos correndo até que finalmente alcançamos o primeiro andar. Desejando evitar o desconhecido, corremos para o lado oposto do hospital, onde havíamos entrado, e retornamos ao porão. Subimos pela janela quebrada e, com alívio, saímos para o exterior. O processo de escapar através da janela foi angustiante. Por um instante, imaginei que minhas pernas seriam agarradas a qualquer momento. No entanto, emergimos novamente na noite. Corremos de volta ao estacionamento, trancamos as portas do carro e recuperamos o fôlego. Aquele episódio foi um verdadeiro pesadelo. Sentados no carro, percebemos que, de alguma forma, aquela experiência intensa nos aproximou. Deixamos o local e fizemos uma pausa para pegar comida e refletir sobre o que havíamos vivenciado. A conversa no carro durou cerca de 1 hora e finalmente levei Vanessa de volta para casa, onde nos despedimos. Apesar da natureza aterrorizante daquela noite, Vanessa e eu mantivemos contato ao longo dos anos. Embora nosso envolvimento romântico tenha sido breve, construímos uma boa amizade. Não retornamos jamais àquele hospital, deixando aquele evento no passado. Trabalhei como enfermeira em diversos hospitais e instalações. Antes do meu atual hospital, tive experiência em um hospital geriátrico, localizado a 30 minutos da minha casa. Já havia trabalhado com pacientes idosos antes, então isso não era algo novo para mim. Estou atualmente trabalhando neste hospital há apenas algumas semanas, mas logo entenderão por que este relato é sobre meu segundo e último turno aqui. Naquela noite, estava trabalhando no turno da noite, mesmo após várias horas de sono insuficiente. Fui designada para a enfermaria de Alzheimer, onde os pacientes tinham um carinho especial por mim. Eles eram, em sua maioria, idosos que frequentemente pareciam vagar em seus próprios pensamentos. Minha presença, contudo, parecia ancorá-los ao momento presente. Um dos pacientes, chamada Brenda, era especialmente inquieta. Ela sempre me falava sobre vozes que ouvia e um homem vestido de preto que via no canto do quarto. Outra senhora no mesmo quarto pediu que a cortina fosse fechada antes do meu turno começar, para que Brenda a deixasse sozinha. Ela sorria sempre que estava por perto, mas raramente falava e frequentemente parecia esquecer das coisas. Meu turno começava por volta das 21 horas e por volta das 23, a maioria dos pacientes estava dormindo. No entanto, Brenda continuava inquieta. Ela me chamava várias vezes para falar das vozes e do homem de preto. Isso estava começando a me assustar também, mas eu tentava acalmá-la da melhor forma possível. Certa noite, enquanto estava ocupada arrumando o carrinho de suprimentos na sala de roupas, ouvi um som estranho no quarto. A sala estava escura e a porta estava fechada, então qualquer barulho era surpreendente. De repente, senti o que parecia ser uma mão no meu ombro. Virei-me assustada, mas não havia ninguém lá. Fiquei abalada, mas continuei com meu trabalho. Logo em seguida, quando estava de frente para a porta, caí no chão e comecei a gritar. Do lado de fora da janela de vidro da porta, vi um homem vestido de vermelho sorrindo para mim. Meus gritos acordaram todos na enfermaria. Quando meus colegas chegaram, eles disseram que não havia ninguém lá fora. Depois disso, fui transferida para outra ala e acabei indo para casa mais cedo naquela noite. A experiência me traumatizou e decidi que não queria continuar trabalhando lá. Mandei uma mensagem para a enfermeira-chefe explicando a situação e ela foi compreensiva. Nunca fui diagnosticada com alucinações ou qualquer coisa do tipo. Não sei se a falta de sono ou as histórias de Brenda afetaram minha mente naquela noite, mas a sensação da mão no meu ombro e a imagem do homem de vermelho assombram meus pensamentos. Foi uma experiência sobrenatural inexplicável, daquelas que acontecem uma vez na vida.